Olá, eu sou o Bruno, E eu sou a Lívia. somos da Implot Arquitetura e Tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que são as etapas do projeto. Nós vamos falar como trabalhamos dentro do escritório, como a Implot entrega seus projetos para os clientes e como isso vem funcionando, né? Porque isso foi um processo que a gente foi mudando com o tempo e sentindo com o decorrer das entregas o que o cliente sentia mais necessidade. A gente sai da faculdade sabendo fazer um pouco de tudo, mas qual é a ordem de entrega? Até que ponto o cliente pode fazer alteração? Até quando a gente tem que entregar as coisas? E como evitamos retrabalho, né? Exatamente, que é o ponto principal. Bom, então vamos lá. Todos os projetos, independente se ele é um projeto de arquitetura ou de interiores, ele começa com um estudo de viabilidade. Então, a partir do momento que a gente fechou um projeto com o cliente, a gente começa a trabalhar dentro dele, a gente vai entender o que o cliente quer fazer, qual é a dimensão da coisa que o cliente quer fazer, porque não necessariamente é uma residência, às vezes pode ser uma outra tipologia de projeto. Então, a gente tem que entender o que é isso, se as normas técnicas permitem que a gente faça isso, se o cliente tem um terreno, qual é esse terreno, qual é o tamanho, pode, o zoneamento permite, então a gente tem que fazer todo esse estudo antes. E legal que no estudo de viabilidade você consegue até ver qual é o tipo de profissional que te atende. Então, eu vou fazer um projeto de interiores. Um designer pode atender esse profissional. Exatamente. Ou, vou fazer um projeto arquitetônico, vou construir uma casa. E o principal dessa etapa, para você conhecer melhor o seu cliente, você tem que fazer o briefing. Sim. Então, como a gente trabalha? No estudo de viabilidade, a gente começa então entendendo o que o cliente quer, olhando as normativas, as legislações e ver se é possível, e também com o briefing, que é uma entrevista que a gente tem com o cliente, a gente começa a compreender um pouco mais do cliente, qual é o perfil dele. Então a gente começa a entender algumas características deles, as pessoas que vão conviver naquela casa, quantas pessoas vão morar, quais são as características, o que necessitamos dentro dessa residência. Necessidades e vontades. Exatamente. Basicamente, esse é o ponto principal do briefing. Então, a gente tendo esse estudo de viabilidade, se o cliente ele quer fazer uma casa, ele tem um terreno, a gente faz um projeto topográfico. Se o cliente quer fazer uma reforma, ele já tem uma residência, então a gente faz todo o levantamento técnico no local para a gente compreender realmente quais são o que ele tem, o que ele necessita, e também a gente conseguir começar um projeto com um pouco mais de precisão. Então, partindo desse estudo de viabilidade, a gente começa o estudo preliminar, que é uma das etapas fundamentais dentro do projeto. No estudo preliminar, a gente começa a transmitir aquelas ideias que o cliente passou na sua entrevista para o papel. Então é onde a gente começa realmente a criar e desenvolver o projeto. Ou seja, a gente começa a desenhar, né? Exato. A gente pode colocar os rabiscos, as ideias, pegar o que o cliente quer com o que a gente pretende entregar. O estudo preliminar, ele varia muito de profissional para profissional. Alguns já começam a trabalhar um pouco mais, entregam plantas, outros trabalham mais com estudo volumétricos, outros trabalham com estudo de área, setorizando um pouco mais o projeto. Isso eu acho que diz um pouco sobre o tamanho do projeto e o tipo de profissional, qual é a linha que ele quer seguir. Então, dentro do estudo preliminar, a gente começa a definir um pouquinho mais ali o que a gente entendeu do cliente e começa também a trabalhar com um estudo de viabilidade financeira, para a gente compreender se o que a gente está criando e o cliente quer é plausível com o que ele tem no bolso. Muitas vezes as pessoas vêm com uma ideia enorme, mirabolante, e não condiz com o quanto ela pretende investir no projeto. Exato. Então é muito importante nessa etapa a gente também fazer esse estudo financeiro. Quanto provavelmente esse projeto vai gastar? Ter já uma margem. E também ser transparente com o cliente. Falar para ele, olha, aqui estava extrapolando o que você pode, isso é tanto, você pode, você não pode. Isso vai depender também do relacionamento que você constrói com o seu cliente. Sim. Que varia muito de profissional para profissional e cliente para cliente. Depois que a gente faz esse estudo de viabilidade, a gente aprova o estudo preliminar, a gente vai para o anteprojeto. O anteprojeto é uma etapa-chave, porque é onde a gente realmente trava o cadeadinho do que a gente entendeu
de tudo que a gente teve com o briefing com o cliente e o nosso processo de criação. Então a gente começa a definir algumas coisas, algumas plantas já entregamos definidas, imagens, layouts, alguns detalhes já para a gente começar a pensar em projeto executivo e projeto complementar. Então essa etapa ela é bem crucial e importante para a entrega. É onde a gente consegue ter umas estimativas de custos para a obra um pouco mais precisa. No nosso escritório é a etapa que a gente pode alterar. Né? Então, nesse momento, a gente mostra para o cliente as imagens preliminares, a gente já mostra a volumetria, a gente começa a mostrar como está sendo o desenvolvimento desse projeto. E também é nessa etapa que o cliente fala, se a gente mudasse a posição disso aqui, e Exato. se tirasse essa janela e colocasse uma porta? Então, nessa etapa, a gente consegue fazer essas alterações. Nós julgamos o anteprojeto como uma das, talvez a etapa mais importante para o processo de criação. Mas, em paralelo com isso, terminando, aprovando o anteprojeto, a gente vai para o projeto legal, que é o projeto legislativo, digamos assim, que é onde a gente vai levar o projeto que a gente está criando para os órgãos privados e públicos aprovarem, né? Isso vai depender muito do local, de tipologia de projeto e o que necessita ser aprovado. Mas se for residência, se é prefeitura, às vezes, cedendo um condomínio, o condomínio também precisa aprovar. Se é outro tipo de projeto, a gente precisa de outros órgãos envolvidos para ter a aprovação desse projeto. Então é a etapa que a gente começa a se desdobrar também para ter essas aprovações e conseguir o alvará para a construção desse projeto. E em paralelo ao projeto legal, a gente começa a dar início aos projetos complementares, que é a etapa onde a gente vai trazer as disciplinas à parte do arquitetônico para a gente começar a introduzir dentro do projeto. Então é onde a gente entra em contato com um projeto estrutural, hidráulico, elétrico, ar-condicionado, se tiver bombeiro, bombeiro e por aí vai. É onde a gente começa já a trabalhar com as outras disciplinas. E também é nessa etapa que a gente começa a entrar em contato com outros profissionais da área. Então, quando a gente fala da parte do anteprojeto, tem toda essa questão também já da comunicação com os profissionais que vão executar a sua obra. A gente já tem ali uma estimativa muito certeira do projeto. Ainda não é tudo definido, tem alguns detalhes que vão mudar por conta do projeto executivo e algumas coisas que a gente vai acabar mudando em relação à compatibilização de projeto, porém a gente já consegue começar a orçar e falar de custos com o nosso cliente. Assim que os projetos complementares ficam prontos, a gente parte para a compatibilização de projeto e projeto executivo. O que seria a compatibilização de projeto? Dentro dessas etapas, a gente começa a unir todos os projetos e começa a pegar pontos específicos onde a gente precisa ajustar no projeto. Às vezes temos interferências entre as demais disciplinas ou com o arquitetônico. E é a etapa onde a gente tem que parar, analisar e ver o que tipo de alteração podemos fazer. Às vezes temos o bom senso de entender se mudamos o projeto arquitetônico ou se pedimos para os projetos complementares, as disciplinas que têm interferência, ajustarem aquilo. Então isso vai variar muito do que foi feito, como foi feito, qual foi a concepção por trás do projeto estrutural, por que um projeto hidráulico muitas vezes veio de um lado e o elétrico de outro. Começar a compreender esse tipo de coisa faz com que a gente faça uma boa compatibilização e automaticamente a gente gere um projeto mais fiel do que vai ser construído. E também na etapa do projeto executivo a gente começa a refinar mais para a construção. Exato, é a etapa então que a gente começa a desenvolver informações para a obra. Então, se é um projeto de interiores, a gente começa a falar em deslocamentos, às vezes, de pontos elétrico, hidráulico, ou ajuste de paginação de piso, ou demolições, ou construções de alvenaria. Para um projeto arquitetônico, a gente já começa a falar desde do seu gabarito no seu terreno, a gente fala também sobre as alvenarias, vãos, paginação de piso, layout, forro e afins. Ou seja, são todos os requisitos e detalhes necessários para a gente desenvolver um projeto e a pessoa que for construir, a empresa que for construir, ter a facilidade de entender o que a gente quer transpor ali do papel. Então, resumindo, as etapas de um projeto arquitetônico aqui na Implot são da seguinte forma: estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto complementares e projeto executivo.
E isso daí é como a gente faz as entregas já para o cliente e depois o executivo tem a entrega final. Na entrega final é quando a gente entrega o caderno e começa a obra, né? É muito importante a gente começar a obra no fim da entrega do projeto executivo. Isso é um erro recorrente que a gente vê, muitas pessoas ainda fazendo alteração de projeto enquanto a obra já está rolando. O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm pressa em começar a construir e sem terminar o projeto. E isso daí ocorre em várias, às vezes, alterações dentro dessas etapas por compatibilizações de projeto que às vezes não são calculadas quando a gente começa antes de ter esses projetos totalmente acabados. Então, a sugestão que damos para os clientes é finalizar todos os projetos, fique mais tempo se dedicando ao projeto e faça uma obra um pouco mais rápida com todos os projetos em mãos. Isso vai facilitar muito a execução das obras e também vai diminuir os números de erros ou divergências com o projeto.